Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e aqui a gente fala principalmente sobre literatura. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, aproveita e se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho das notificações, que assim você fica sabendo sempre que tem vídeo novo. No último dia 1º de maio, além de Dia do Trabalho, foi também Dia da Literatura Nacional. Então eu decidi fazer esse vídeo para indicar para vocês 5 dos meus livros nacionais favoritos. Eu gosto muito de outros livros nacionais, de outros autores nacionais que eu não vou mencionar aqui nesse vídeo. Quem acompanha o canal sabe que eu falo bastante de literatura nacional por aqui. Separei para esse vídeo 5 livros, então se você gostar desse tema, gostar desse assunto, já deixa seu joinha, comenta aqui embaixo que eu faço em breve uma parte 2 com novas indicações. O primeiro livro dessa lista talvez não seja surpresa para quem acompanha o canal, porque eu já falei dessa autora em vários vídeos, que é o livro Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Eu ainda não li toda a obra da Lígia, romance dela eu só li 2, o Ciranda de Pedra e o As Meninas. Li também um livro de contos e um livro de memórias, e desses 4 livros dela que eu já li, o Ciranda de Pedras é sem dúvidas o meu favorito. Esse livro foi publicado em 1954 e traz a história de uma família de classe média que, assim como qualquer outra, tem que lidar com suas questões, tem que lidar com seus problemas. Essa família, particularmente, tem que lidar com questões como loucura, paixões, um tanto proibidas, eu diria, traições, mortes, segredos, enfim. Mas o foco do livro não é como se fosse um mistério, descobrir o que é que tá por trás da história dessa família, não. Isso tá aqui sim, mas o mais marcante nessa história são os personagens, como eles lidam com as coisas que acontecem. O ponto alto dessa história pra mim são as relações humanas. A história é narrada sob o ponto de vista da Virgínia, uma das personagens pra mim mais incríveis da literatura. E esse livro mostra como todo mundo tá vulnerável, sabe, às situações da vida. Muitas vezes nós estamos fragilizados e a gente não sabe muito bem como lidar com certas situações, ou a gente não quer nem aprender a lidar com certas situações porque a gente sabe que vai exigir certos sacrifícios, mas que em algum momento a gente vai ter que encarar essas situações. É uma história de amadurecimento mesmo, de encarar a vida, de encarar as situações, de se conhecer, de se mostrar pro mundo, enfim, é uma história incrível, eu indico demais esse livro. Outro livro da lista é Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Esse título, eu nem preciso falar o quão sensacional ele é. Esse é um livro, a meu ver, muito honesto. Nós não vamos admirar e concordar com as atitudes dos personagens em muitos momentos. Muitas vezes eles têm atitudes ruins, que a gente não vai admirar, não vai concordar, mas mesmo assim a gente gosta e a gente se apega a esses personagens. Então eles são personagens muito humanos, sabe? Eles estão errando e acertando o tempo todo, assim como todo mundo. Então é um livro muito real, muito honesto nesse sentido. Mas tem também outros momentos mais reflexivos, outros momentos mais filosóficos, sabe? E esse livro ele traz uma história de amor. Na verdade eu não sei se todos vão encarar essa história aqui como uma história de amor. Nem eu sei se eu ainda considero isso aqui uma história de amor, faz um tempo que eu li. Mas traz então uma história de romance, um envolvimento, uma paixão muito intensa entre a Lavínia e o Caubi. A gente tem como pano de fundo dessa história essa questão do garimpo, essa corrida do ouro aqui no Brasil mesmo. Então tem muitos conflitos entre os garimpeiros. O mais marcante, pelo menos pra mim, foi esse romance, o envolvimento entre esses dois personagens. Então, pra quem gosta de histórias de romance, com muitos conflitos, com altos e baixos, vai fundo nesse livro porque é uma história muito envolvente. Outro livro da lista é Os Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras, da Eliane Brum. E assim, sem palavras para esse livro, que é tão curtinho, mas é tão marcante. A Eliane Brum é jornalista e aqui ela conta a sua história com as palavras, como os livros, como a leitura, como a escrita, faz parte da sua vida, é uma parte muito importante da sua vida desde bem pequena. Como ela abandonou o silêncio, como ela parou de viver reclusa em si mesma e se transformou em palavras, como ela se mostra para o mundo através da escrita. E ela escreve de uma forma inexplicavelmente linda e incrível. Ela escreve como poucos, de verdade. As palavras dela, as escolhas de palavra que ela faz, chegam na gente, sabe? Chegam no leitor de um jeito muito marcante, muito intenso, assim, é avassalador. Eu não sei mais quais adjetivos usar para descrever a escrita dessa mulher. Então, por favor, conheça o trabalho da Eliane Brum, porque é maravilhosa.
Outro livro que tá nessa lista também é de uma jornalista, e eu já falei dela várias vezes aqui no canal, que é a Daniela Arbex. Eu já li 2 livros dela, O Todo Dia, a Mesma Noite e O Holocausto Brasileiro. Diferente da Eliane Brum, que também é jornalista, mas pelo menos esse livro dela tem um caráter mais autobiográfico mesmo, ela tá falando da vida dela. A Daniela Arbex, ela é mais um jornalismo de denúncia de acontecimentos, de fatos que abalaram a sociedade brasileira, que dizem muito sobre nós, né, sobre a nossa sociedade. E mesmo contando histórias muito pesadas, histórias muito difíceis, ela tem uma escrita muito fluida. Tanto Todo Dia, a Mesma Noite, quanto O Holocausto Brasileiro foram livros assim que me marcaram muito, mas eu não conseguia largar esses livros enquanto eu não terminava a leitura. A gente sente o peso dos acontecimentos, a gente sente o peso das palavras, ela não poupa o leitor dos fatos, mas ainda assim é uma leitura que flui muito bem, então conheçam também o trabalho dessa jornalista incrível. E por fim, o último livro que está nessa lista é O Prisioneiras, do Drauzio Varela. Esse livro tem um vídeo aqui no canal. Esse livro faz parte daquela trilogia que o Drauzio escreveu sobre o sistema carcerário brasileiro, que começou com a Estação Carandiru, depois veio Carcereiros e o terceiro é O Prisioneiras. Mas apesar de ser assim, uma trilogia, né, você não precisa ler em nenhuma ordem específica, você pode ler do jeito que quiser. Eu, inclusive, li esse aqui primeiro, ainda não li os outros. São fatos que ele relata, assim, independente. O Drauzio trabalhou durante muito tempo como médico voluntário na penitenciária feminina da capital, ficava em São Paulo. E é isso que ele conta aqui pra gente nessa história. A realidade de uma penitenciária feminina, que tem muitas particularidades que uma penitenciária masculina não tem. E como o Drauzio teve experiência nas duas, né, ele foi médico voluntário tanto em penitenciárias masculinas como na feminina, ele traz isso pra gente. É uma leitura extremamente necessária pra gente entender mais da nossa realidade carcerária, pensar no nosso sistema penal como um todo, como ele é muito falho. E essa é uma pauta importante que deveria ser do interesse de todo mundo. Muitas pessoas acham que o fato do nosso sistema penal, o nosso sistema carcerário ser tão falho, que isso não vai refletir na vida de quem tá aqui fora, e reflete na vida de quem tá aqui fora, reflete na vida de quem tá lá dentro. Então é uma pauta importante, necessária para a sociedade inteira, e esse livro aqui pode ser um abrir de olhos para quem ainda trata, né, essa situação com descaso. Bom, gente, foram esses os livros que eu separei para indicar para vocês nesse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Eu amo muito a nossa literatura, consumo bastante literatura nacional. Então, se vocês tiverem dicas, inclusive, aí de autores, livros que vocês gostam, por favor, deixem pra mim aqui nos comentários. Eu vou adorar receber as sugestões de vocês. Se já tiver lido algum desses livros que eu citei, me conta aqui nos comentários o que é que você achou. Vamos continuar batendo um papo. Se ainda não se inscreveu no canal, não deixou seu joinha, a hora é agora. Muito obrigada pela companhia. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. A gente se vê por aí, ou no próximo vídeo. Beijo e tchau!